Olá! No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre o TOD, Transtorno Opositivo Desafiador. Você já ouviu falar nesse assunto? Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, sou especialista em análise do comportamento aplicada, trabalho com neurodesenvolvimento infantil e com orientação de pais. Hoje eu trouxe aqui um assunto importante, como tantos outros que nós já abordamos aqui, e também um assunto de informação para que as famílias estejam mais atentas às suas crianças. Muitos pais têm dúvidas sobre até quando ou em qual momento as crianças começam a deixar de ter comportamentos de birra significativos. Muitos pais ficam preocupados quando percebem que a sua criança é extremamente teimosa, né? Esse é um termo que os pais utilizam bastante. Crianças que não seguem as regras, criança que tem dificuldade de se organizar nas brincadeiras, que são agressivas com os amigos, que são agressivas com os adultos. Crianças que quando entram na escola passam também a não respeitar as regras dentro do ambiente escolar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje e também orientar os pais de como deve ser feita essa organização de informações e quando é o momento da criança buscar uma ajuda especializada para entender o que está acontecendo. Nos primeiros anos de vida é super comum que a nossa criança tenha os comportamentos de birra. 2 anos, 3 anos, até os 4 anos, os comportamentos de birra, eles são esperados, claro que em menor intensidade do que nos primeiros anos de vida. Se a criança passa por esse período e na sequência, nos anos seguintes, ela continua com os mesmos comportamentos, é importante que a gente comece a observar essas características e olhar para elas com mais carinho. As crianças também entendem as regras, os limites, elas têm essa capacidade de entendimento. Então é importante que a gente também entenda o quanto a gente consegue passar essas informações para ela, o quanto a família consegue ser consistente em cobrar essas questões em casa e ambientes sociais, e mesmo cobrando, se esses comportamentos continuam acontecendo com muita frequência, é o momento da gente pensar em procurar uma ajuda especializada. É importante entender que as crianças que têm características que podem estar dentro do diagnóstico do TOD, elas apresentam esses comportamentos com uma frequência bem significativa. Então, crianças que têm esses comportamentos por mais de 6 meses é um fator que a gente precisa pensar com carinho, mas não é só um fator isolado. Ela faz birras, mas ela entende as regras, ela entende limites, ela não responde. Então, talvez a gente tenha algumas questões comportamentais que precisam de ajuda e também pode ser ajudado aí com as intervenções de um psicólogo comportamental. Contudo, se a gente tem criança que tem esse comportamento de birra, mas para além da birra, ela agride verbalmente, ela vai para cima do adulto, mesmo sendo pequena, ela não tem medo, ela não se inibe, ela não consegue entender que existe uma hierarquia. Isso não só em casa, pais e mães, na escola também. E pode acontecer de esse comportamento acontecer em um dos ambientes somente, e isso também precisa ser avaliado. É comum que a família às vezes tenha queixa de que a criança tem esse comportamento de desobediência, irritabilidade, de enfrentamento do adulto, de não seguir regras, de não respeitar aquilo que é solicitado, de bater em outras crianças em casa. E na escola, de repente, esse comportamento ele é mais contido. Existem crianças que não têm esse comportamento em casa, mas apresentam ele na escola com uma frequência intensificada. Então, quando eu chamo a atenção dos pais, quando a escola pede para vocês buscarem ajuda porque a criança está tendo comportamentos que estão chamando a atenção, busquem ajuda o quanto antes. Muitas vezes a família tem uma resistência, muitas vezes por não observar o comportamento em casa, ou por às vezes não conseguir perceber esse comportamento, porque às vezes ele acontece em casa também, mas para a família parece ser um comportamento normal, a família vai postergando a ajuda e a busca de ajuda. O que acontece é que esses comportamentos e esse funcionamento da criança, ele não vai deixar de acontecer ao longo do desenvolvimento. A tendência é que ele se potencialize, tá bom? Então, se vocês percebem que a criança tem comportamentos inadequados, opositores, desafiadores, se eles acontecem em um ambiente, em 2 ambientes ou em todos os ambientes onde a criança está, procurem ajuda especializada. Quem que os pais devem procurar? Normalmente orientamos que busquem um psicólogo comportamental para fazer uma orientação dessa família. A orientação parental é muito importante,
Profissionais da área da psicologia que trabalham com crianças, eles precisam estar orientando a família e eles precisam estar em contato contínuo com a escola. Essa tríade é a que vai favorecer a melhora de comportamentos e a evolução da sua criança, tá bom? Procure um profissional psicólogo aí para estar ajudando vocês e ele vai depois orientá-los a buscar outros profissionais de acordo com a necessidade de cada criança. Uma pergunta que tem chegado muito é a respeito da comorbidade do TOD e do TDAH. Então, eu vou falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Peço que vocês continuem mandando as perguntas, as dúvidas, para que a gente possa respondê-las. E a minha dica de hoje é: busque ajuda especializada. Cuidem das crianças e lembrar sempre que quando a gente cuida na infância, o resultado ele é sempre melhor. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.